Saudações, muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso O Céu que Te Acontece. Esse Céu que Te Acontece vai ser acompanhado também da série do Astrologuês ao Português, porque nós vamos falar aqui quando é que, enfim, as coisas vão de fato melhorar, né? A gente está há tanto tempo pensando em alguma forma de sair desse período grande de crise que começou no início de 2020, perdura em 2021 e tudo indica que ainda tem desdobramentos. Pois é, muita gente tem enviado perguntas sobre isso aqui para o canal do YouTube, também para o Facebook, para o Instagram, na nossa página que está relacionada à nossa escola, né, a escola Casolando Astrologia. Aliás, tem sempre um curso aí para você, desde o fundamento até os níveis de especialização. E a gente então está preocupado em trazer alguma informação que seja muito bem embasada para que as pessoas possam ter uma dimensão do que de fato está acontecendo em nível macro. E para isso eu me utilizei aqui de ciclos planetários grandes, né, ciclos planetários envolvendo os planetas mais lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e os chamados índices cíclicos, uma coisa que inclusive já tem aqui no canal num outro vídeo que já foi publicado no final de 2020, intitulado A Grande Convergência, onde eu explico alguns dos fundamentos dos índices cíclicos e cito também dois de seus criadores, dos seus fomentadores, Henri Guichon e André Barbeau. Aqui nesse vídeo vocês vão ver usando os índices cíclicos de André Barbeau e também isso calculado pelo programa Meridian e outro índice cíclico que vocês vão ver que é inverso, né? Ele tem uma curva inversa, mas que está indicando o mesmo efeito no programa Harmon, de Miguel Garcia. Quem quiser ter algumas outras bases, inclusive para conferir o que andou acontecendo do final de 2019 até aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo da Grande Convergência, que lá muita coisa que já foi citada já vem sendo aplicada, já vem ocorrendo, já vem sendo sentida dramaticamente hoje. Quanto ao que se refere a tal melhoria que a gente espera que aconteça nos anos vindouros, mas será que isso aí é assim um paraíso mesmo? Acabou a crise, volta tudo uma maravilha, fica tudo uma maravilha para qualquer pessoa, para todo mundo, em todos os países? Viveremos num Shangri-La, num paraíso terrestre? Isso é bastante duvidoso. Ora, a gente sabe que vai ter sim uma melhora nos anos vindouros. Pelo menos a gente espera que isso ocorra em função das análises que a gente vem fazendo desses índices cíclicos e dos próprios ciclos planetários, seus ingressos. Só que existem algumas condições que a gente precisa levar em conta. Mais precisamente 4 dessas condições são elas: melhorar em que sentido? Melhorar em que regiões? Será que em todo o planeta de uma vez só? Melhorar sob quais condições? E acima de tudo, melhorar para quem? Pois é imprescindível que a gente entenda que essas condições elas estão permanentemente junto a essas mudanças cíclicas. Então, a gente precisa pensar que, mesmo quando o índice cíclico está mostrando uma melhoria considerável, não são todos os lugares que estão aproveitando todas as benesses que aquilo ali tem. Aquilo tende a irradiar de alguns pontos e se alastrar aos poucos, mesmo com uma melhoria geral, que pode ser praticamente global. Várias regiões do globo ainda assim podem passar por crises, podem passar por severas dificuldades. Normalmente esse crescimento se concentra em sociedades dominantes. E se a gente fizer uma analogia, mais ou menos, é como se fosse a coisa se expandisse a partir do G7, digamos assim, do grupo dos 7 países mais ricos do planeta atualmente. E embora isso possa acontecer na maioria das vezes, né, com as prosperidades, né, eu estou falando no plural, vocês já vão entender por quê, se espalhando
e se irradiando para todo o restante do globo de alguma forma, mantendo desigualdades mesmo assim, alguns períodos podem ter esses países mais ricos em situação crítica, enquanto países subdesenvolvidos ou países emergentes possam estar em uma situação que começa a melhorar, começa a se equilibrar, se estabiliza, mesmo dependentes de mercados estrangeiros. De qualquer forma, quando há o fator ascensional da prosperidade, isso é um benefício, ou pelo menos uma atenuação das situações conflituosas e das limitações que o mundo como um todo costuma gerenciar, costuma vivenciar. A prosperidade não vem apenas pela via econômica, embora isso seja a via fundamental, né, do crescimento. Mas uma vez que estamos em um mundo dual, cheio de desigualdades, cheio de diferenças de valores, de poder, né, onde se deposita o maior poder, de onde se extrai esse poder. E então, nem sempre o fator de prosperidade, de satisfação se dá pela via econômica, embora ela continue sendo a base de várias outras coisas. Mas a gente pode esperar também prosperidade em nível, digamos, social, com uma atenuação dos fechamentos de fronteiras intelectuais, de fronteiras culturais, há uma melhora nas condições de trocas científicas, de procuras por descobertas, por saídas de crises, não apenas por um determinado bloco ou uma determinada região, um país talvez, mas tudo em conjunto. Essas coisas têm caminhado para o que todo mundo hoje em dia tem como expectativa ser a Era de Aquário. A gente sabe que tem outros vídeos aqui explicando que a Era de Aquário é algo que ainda pode estar se encadeando para chegar de fato, né? Temos até sintomas dela, desde o século XVIII, se a gente for pensar na industrialização quando ela começa. Mas nós vamos ver isso lá para 2024, 2025, quando Plutão entrar em Aquário, já temos aí uma alavancagem, né? Temos um empurrão nessa direção que se espera ser mais próspera no sentido humano, humanitário e humanista. Para entender tudo isso, me acompanhe aqui nesse vídeo desde os primeiros gráficos. Você vai ver como é que as correlações se repetem sob vários aspectos em diferentes épocas e também como os grandes ciclos e as tendências mundiais concretas convergem para a fase atual e como é que isso vai se desdobrar. Vou tratar disso aí desde 1900 até aqui e daqui um pouco à frente. Mas se você estiver com muita pressa e quiser ver só os finalmente, então você vai aqui na minutagem que está na descrição e vê logo a parte final com os desdobramentos daqui até 2025, 2030. E aí você se satisfaz. Mas se você quiser saber todo o embasamento por trás disso, é só continuar aqui comigo e vamos lá. Como eu havia falado anteriormente, nunca houve um período na história em que não houvesse um conflito em alguma parte do planeta. Sempre há alguma dificuldade, sempre há alguma confrontação, e as desigualdades elas estão presentes por muito tempo. No entanto, como a gente bem sabe, e especialmente se a gente observar a história até aqui, algumas regiões nas quais se deflagram crises podem ver essas crises se espalhando, se alastrando por todo o globo de uma vez, ou pelo menos uma região bem grande, como a Europa inteira e uma parte da Ásia, na Idade Média, lá no século XIV, com a expansão da peste negra. Temos aqui em 2020 o exemplo com a pandemia. O mundo inteiro tendo que confrontar uma situação desesperadora. E não apenas com pestes e pandemias, mas também com guerras. A primeira grande guerra no século XX, em 1914, a segunda grande guerra, né, a partir de 1939. Então nós temos aí até o Brasil, né, que estava, naquela época, não tinha tanta participação internacional, até o Brasil passa a participar do grande conflito mundial que estava ocorrendo. Então vejam só como é que o gráfico geral de 1900 até 2040, como é que ele fica com os índices cíclicos
contando com os planetas Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão em seus entrecruzamentos. Essa aqui é a curva geral. Então vemos aqui o gráfico que vai de 1900 até 2030, calculado pelo índice do André Barbeau. Os pontos baixos, aqui os vales desse gráfico, são os pontos mais críticos, e as fases altas são as fases de, digamos assim, prosperidade, amenidades, distribuição melhor de recursos, ganhos de poder a mais. Mas, claro, vou repetir, isso não elimina as condições desiguais, né, em que pessoas ou grupos separados e bem menores ganham muito poder e uma maioria fica, né, funcionando ali como uma subestrutura. Reparem que nesse gráfico, entre os vales, né, os pontos de muita crise, nós estamos nesse aqui mais à direita, né, onde eu estou apontando aqui com a seta. Ele nem é o mais baixo de todos, o mais baixo está ali por volta dos anos 80, que não houve uma pandemia nos anos 80, né, houve uma crise econômica, e nós vamos abordá-la já já. Mas aqui ocorrem esses fatores junto com ciclos planetários que a gente vai ver em gráficos de mapas astrológicos. Mapas esses em que eu considero apenas de Júpiter até Plutão. Não estou colocando todos os planetas. Reparem bem nesse gráfico que por volta ali de 1911, 1912, a curva começa a decrescer e chegando ali em 1917, 18, 19, temos um ápice, né? Quer dizer, um vale em que a curva atinge seu ponto mais baixo, e lá na parte em que ela decresce, lá é por volta de 1914, a gente tem o início da Primeira Guerra Mundial. Em 1917 temos a Revolução Russa. No estouro da Primeira Guerra Mundial, temos a presença de Saturno com Plutão. Todas as vezes em que Saturno e Plutão fazem algum tipo de aspecto tenso, como uma conjunção, porque eles são dois maléficos, conjunções entre eles são muito tensas, conjunções, oposições e quadraturas, nós temos situações bastante críticas se alastrando, né, sendo deflagradas em determinado ponto e começando a criar ramificações graves às vezes, ou que possam ter a adesão de outras regiões dentro dessa mesma crise. É um dos aspectos mais complicados. Se você ainda duvida, pense aí em 11 de setembro de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas, com a oposição de Saturno e Plutão no céu, no eixo Gêmeos-Sagitário. Na fase ali do ponto mais baixo dessa curva, de ali na região de 1918, 19, por ali, temos a proliferação da Revolução da União Soviética e todo o processo decorrente daquilo. Um pouco depois, começam a fase próspera. Reparem que a curva começa a subir, uma fase próspera em outras partes do mundo, em várias outras partes do mundo, também com o crescimento, sobretudo nos Estados Unidos. Reparem na setinha verde ali, apontando para 1921, com o pico máximo chegando ali até 1926. Chegou a ser chamada de Era da Prosperidade, até que toda aquela bolha de investimentos e crédito fácil, em que as populações tinham acesso a esse crédito bancário com uma facilidade muito grande, estourou em 1929. E olha ali de novo na curva, mais uma vez temos uma baixa. Reparem que não é uma baixa terrível, mas é uma baixa severa, é uma situação severa em que há uma queda na curva, junto com ela temos um mapa que corresponde a isso. Eu vou acabar de fazer comentários gerais sobre esse primeiro gráfico e vou mostrar esses pontos em destaque nos mapas em questão, para vocês verem por que quando o vale não é tão baixo, ainda assim temos uma crise de enormes proporções, ou então, quando há um vale bem baixo, ainda temos regiões que conseguem prosperar. Reparem bem nesse trecho que eu vou ler agora, extraído aqui de um dos livros do Eric Hobsbawm, sobre período de enorme prosperidade e a incrível expectativa que existia nos Estados Unidos naquela época. É uma fala do presidente Calvin Coolidge. Nenhum congresso dos Estados Unidos já reunido ao examinar o Estado da União encontrou uma perspectiva mais agradável do que a de hoje. A grande riqueza criada por nossa empresa e indústria e poupada por nossa economia teve a mais ampla distribuição entre nosso povo e corre como um rio a servir à caridade e aos negócios do mundo.
As demandas da existência passaram do padrão da necessidade para a região do luxo. A produção que aumenta é consumida por uma crescente demanda interna e um comércio exterior em expansão. O país pode encarar o presente com satisfação e prever o futuro com otimismo. Isso em 1928, no ano seguinte, o desastre. Reparem também nos vales ali em 1944, com um decréscimo já desde antes de 1939. 1939, para quem não lembra, é o início da Segunda Guerra Mundial. Então, e chega em 1944, já após os Estados Unidos em 41 ter entrado na guerra. 1944, a guerra atingindo um seu ápice, a derrubada ali das tropas nazistas e chegando ali pertinho de 1945 com a bomba de Hiroshima. A partir dali temos um fluxo de crescimento com aquele boom, dos anos 50. Uma fase que, como eu falei antes, um país, dominante, no caso os Estados Unidos, que estavam com a indústria muito acelerada, muito aquecida, então começa a ter um período de prosperidade. Isso não vai acontecer, por exemplo, com todas as outras nações. Existiam países africanos que passavam necessidades, países asiáticos com necessidades. Então, isso é localizado, como eu disse. Mas como as nações dominantes, os países com mais poder de mando, de intervenção, poder econômico, começam a crescer, há um aquecimento das diferentes economias com algumas possibilidades, mas sem ainda reduzir essas condições desiguais. Antes que chegasse a década de 1950, em 1947, Harry Truman vai chegar no Congresso e vai apresentar a doutrina Truman, que vai começar a chamada Guerra Fria, ali justamente naquele período de prosperidade, e vai desembocar lá por volta de 1955, 56, até chegar em 59, 60, com a Guerra do Vietnã. Em 55 e 56, o Vietnã do Norte e do Sul entram em confrontação, se dividem e começam o conflito. Os Estados Unidos vão entrar na Guerra do Vietnã em 1959, justamente no meio de uma curva ascendente. Aqui vocês estão vendo o gráfico do programa Harmon, do Miguel Garcia, que é uma sumidade em matemática e conhece bem astrologia, e construiu um programa chamado Harmon. E ele tem um recurso que calcula os índices cíclicos, só que de uma maneira inversa ao do Henri Guichon ou do André Barbeau. Aqui onde você vê os picos, você está vendo os pontos de crise, ao contrário do primeiro ciclo que eu mostrei aqui. Reparem no pico aqui pertinho de 1915, aqui na parte de baixo aqui do gráfico. O decréscimo e o vale ali um pouquinho antes de 1929 para a virada de 1930, com aquele ciclo de prosperidade americano. Aí a crise, a ascensão das diversas formas de governo autoritárias, a ascensão dos fascismos, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, as potências do eixo começam a crescer nos anos 30. E reparem que, na medida em que vai passando de 1940, o pico vai atingindo o máximo do máximo, as astrodinas, como eles costumam chamar. E é justamente coincidente com o período da explosão da bomba atômica em Hiroshima. Aqui no mapa, o exemplo do ciclo, do índice cíclico, comparado com a posição planetária dentro do zodíaco. Nesse caso, tirando uma média para um ano, coloquei o mapa calculado para junho de 1914 e vocês podem observar que a curva está descendente, mas ela não atingiu o ponto crucial, que é o ponto que está ali em 1918, 1919. Isso aí tem outro ciclo que vocês vão ver adiante, mas reparem bem o que ocorre em 1914 enquanto a curva do índice cíclico está descendente. Está aqui a conjunção de Saturno com Plutão em Câncer. Os pontos de crise representados pelas curvas descendentes ou vales, ou então picos no programa Harmon, costumam ser representados graficamente no zodíaco como uma aproximação cada vez maior, em menos de 120 graus aproximadamente, entre os planetas lentos. Quanto mais próximos, mais intensa é a situação de eclosão de alguma
alguma guinada na vida social, na vida coletiva mundial. Esse gráfico aqui já é o de 1917, na Revolução Russa. O que nós temos aqui? Saturno, Netuno, né, com aquela questão do operariado, né, do proletariado tomando o poder. E uma coisa que eu não tinha citado enquanto eu estava mostrando os outros gráficos foi a gripe espanhola, um análogo do que a gente tem hoje com a pandemia de coronavírus, o Covid-19. A gripe espanhola, ela estoura ali no período de 1918 até 1920. E não esqueçam, gripe espanhola, ela só tem esse nome. Na verdade, ela começou nos Estados Unidos. A primeira onda ocorre em março de 1918, a segunda em agosto do mesmo ano e a terceira onda em janeiro de 1919. Cada um desses mapas mostra as configurações dos planetas lentos enquanto estavam mostrando ali também no gráfico dos índices o que estava acontecendo. Situações epidêmicas ou pandêmicas costumam ter Netuno por perto, né? Netuno que é uma coisa que não respeita fronteiras, não tem fronteiras para Netuno, tanto no bom e ótimo sentido, que é da caridade, da solidariedade, do humanismo, do não haver tempo e espaço, essas coisas que a gente estuda quando vai aprender a astrologia ou alguma coisa esotérica, quanto no péssimo sentido de que o vírus não conhece fronteiras. Ele não tem uma nacionalidade, ele não tem uma regionalidade. A gente é que denomina a coisa. E aí, o que acontece quando Netuno fica ativado por um outro maléfico, né? Temos aí uma situação grave por acontecer, que pode ser contida, mas que muitas vezes por questões políticas, econômicas ou desconhecimento passam a se alastrar pela sociedade toda. A primeira onda tem Saturno conjunção Netuno. A segunda onda tem Júpiter em conjunção com Plutão. Morreram milhões de pessoas no mundo com a epidemia da gripe espanhola. E a terceira onda tem uma outra característica que é ainda mais próxima da situação de distribuição pandêmica ou epidêmica, no caso da gripe. Júpiter em conjunção com Netuno. Aspectos de quadratura, de oposição de Júpiter com Netuno costumam se relacionar, ser coincidentes com épocas de disseminação de questões de saneamento problemático, de questões de contaminação e alastramento dessa contaminação. Então as questões não se restringem a problemas econômicos. Os problemas econômicos vêm junto, né? Mas as questões também podem ser sociais, humanitárias, problemas de saúde, crises de diversas maneiras e podem ser mais localizadas. Você tem a gripe espanhola pegando as Américas, né? No Brasil também morreu muita gente. Você tem a gripe espanhola atingindo parte da Europa, mas você talvez não tenha a mesma doença atingindo todas as partes, todas as regiões do globo. Não é o caso de uma pandemia, que é o caso do coronavírus. Aqui o já mencionado período de prosperidade, né? A era da prosperidade dos anos 20, com a curva ascendente. O que a gente tem de coincidente ali em 1921, pelo menos, é o bom aspecto de trígono de Urano com Plutão. Em geral, são coisas prósperas, com distribuição de apetrechos e recursos tecnológicos e financiamentos. Financiamento, lidar com recursos dos outros, tem muita relação com Plutão, também com Saturno, né? Se for um mapa individual com a oitava casa, nesse caso ali, Júpiter e Saturno conjuntos em Virgem, né? Existia ali uma remodelação, uma reordenação das condições de trabalho, né? Das condições de crédito para os trabalhadores em geral, e houve aí esse período de crescimento, que na verdade foi uma fase de bolha, né? Aqui o mapa que mostra a quebra da Bolsa, a época da quebra da Bolsa, em 1º de outubro de 1929. Reparem que a curva não está tão baixa, e reparem também que os planetas estão mais distantes entre si, mais do que 120 graus, né? Então estão bastante distantes, mas ocorre também a configuração de Saturno em oposição com Júpiter. Não naquele dia, porém naquele ano. E a quebra da Bolsa foi apenas o primeiro passo do processo. Nos anos 30, né, no comecinho dos anos 30, muitas empresas faliram, milhões de trabalhadores ficaram sem emprego. A pobreza se alastrou pelos Estados Unidos todos e chegou a atingir também uma parte da Europa. E foi justamente quando Saturno fez uma oposição com Plutão, quando Saturno estava em Capricórnio e Plutão em Câncer. Aqui é a fase de início de recrudescimento também da Segunda Guerra Mundial. Em setembro de 1939, a curva já está decrescente, a setinha está apontando ali
para 1939 e o ponto mais baixo da curva fica ali em 1944. A guerra estoura quando Saturno já começa a entrar numa quadratura com Plutão. Olha aí o efeito Saturno-Plutão com a deflagração de conflitos. A guerra ainda vai recrudescer enquanto Saturno tocar Urano, ali quando os dois já estiverem passando de Touro para Gêmeos, sobretudo em Gêmeos, ali por volta de 1942, 43. O ponto mais baixo que ocorre em 1944 está ali justamente com os planetas alinhados de alguma forma dentro daquele campo, né, dentro de quase que um quadrante só do mapa. E outra coisa que é importante reparar, nos pontos mais baixos da curva, mais críticos, em que ocorrem conflitos, muitas vezes esses planetas lentos tocam no eixo nodal. O que é o eixo nodal? É justamente onde, né, na cabeça e na causa do dragão, nó do norte, nó do sul, respectivamente, é onde ocorrem os eclipses. Então, se Saturno tocou naquele eixo nodal de alguma forma, está disparando alguma situação nefasta programada ali, digamos assim, pelo eclipse. Nesse mapa aqui de 1947, temos aí o início da doutrina Truman, né, que é onde começa literalmente o período da Guerra Fria. A gente tem, portanto, em 1944, aquele vale, né, o ponto mais baixo, temos uma ascensão que é o pós-guerra. Em 1947 se reúne o gabinete, o Truman apresenta no Congresso a doutrina Truman, e a Guerra Fria inicia num ponto de ascensão da curva. Mas olha só o mapa como é que está. Olha bem quem são os dois sujeitos que vão entrar em conjunção em 1947. Está ali de novo Saturno-Plutão. E em Leão, o que faz com que a gente fale ali de uma disputa de poder, uma disputa de foco, né? Quem é que detém o foco de poder, quem é a corrida armamentista, a espionagem, envolvendo ali quem é que detém o trono do poder, né? Ficam disputas como se fossem dois feudos entrando em confrontação. Aqui esse vale de 1956 com a guerra do Vietnã, né, começando ali, entre eles ali, antes dos Estados Unidos ingressarem definitivamente na guerra. Também os planetas mais lentos, todos agregados dentro de um campo menor até do que 120 graus. E, além de tudo, Júpiter estava fazendo uma conjunção com ninguém menos que Plutão. 1956 é inclusive o momento em que a guerra de fato está em andamento já, o conflito entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E Saturno iria entrar em conjunção outra vez com o eixo nodal. Aqui temos um mapa de 1969, sendo que ali o pico, né, a parte mais elevada da curva, atinge ali 1964, 65, e a gente vê a expansão norte-americana pelo bloco capitalista, né, e a expansão soviética também muito grande. Então temos um período de crescimento para ambos os blocos e os né, se submetendo de alguma maneira. E reparem bem o ano, 1964, 1965, que aqui no Brasil são condições dramáticas. 68, ali muito pertinho do vale ali de 69, né, também outro período de condições bastante dramáticas. Isso quer dizer que uma grande parte, né, do globo passa por uma grande expansão, por um crescimento, por uma melhoria, enquanto que em outros países, em outras regiões, nós temos crises, problemas, né, diferenças, problemas ligados ao poder. Isso está sempre ocorrendo simultaneamente. E muitas vezes em função do crescimento que ocorre aceleradamente em determinado ponto e que não distribui aquele crescimento, por algum motivo, qualquer que seja da época, do contexto, para outras regiões. 1969 é também o ano em que os Estados Unidos saem da guerra do Vietnã derrotados. Lembrando que, para os vietnamitas, a guerra do Vietnã é conhecida como Guerra dos Estados Unidos. Mas sendo um vale, temos também um ato monumental, a chegada do homem à Lua. Mas como a chegada do homem à Lua, que representa um passo enorme para a humanidade, segundo as palavras do próprio Neil Armstrong, pode estar representado num período de vale, né, do índice cíclico. Reparem que a conjunção que está acontecendo ali não é apenas de Júpiter com Plutão, mas de Júpiter com Urano. Júpiter, longas distâncias, viagens longas, meios de transporte. Urano, voo, alta tecnologia, a tecnologia aeroespacial. Então nós temos aí um crescimento, um irromper do uso da tecnologia no meio da corrida armamentista, chegando ali também a corrida armamentista e a corrida espacial, né? Chegando a colocar o homem na Lua, enfim. Reparem que
essa conjunção ocorre fazendo um bom aspecto com o Netuno, né? Mexe muito com o imaginário coletivo, um sextil com o Netuno. Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. E agora o que a gente vê aqui é o gráfico que vai de 1970 a 2040. Eu estendi um pouquinho mais do que 2030, só para a gente ter uma margem de marcação dos índices. Quem viveu, né, quem era adolescente nos anos 80, deve lembrar que essa década, a década de 80, é chamada de década perdida, especialmente para os países da América Latina. Havia, no finalzinho da década de 70, né, com um possível crescimento em várias instâncias em diferentes países, uma queda, né, muito grande no finalzinho por causa da crise do petróleo, em que se difunde a ideia de que o petróleo é um recurso esgotável e há altas taxas ali nos barris de petróleo. Então a crise do petróleo começa a atingir commodities, recursos norte-americanos, da economia da qual países como o Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, etc., todos acabam dependendo de alguma forma. Nos anos 80 ocorre a queda do bloco soviético, justamente naquelas fases de baixa em que há uma crise econômica muito forte na região. Os anos 80 foram também bastante críticos para o Brasil, com várias alterações na moeda, alterações nos planos econômicos. Foram conhecidos os planos Verão, Bresser e Cruzado, por exemplo. A inflação chegava a mais de 243% ao mês. Em 1982, por exemplo, o México estava tão endividado com o FMI que acaba pedindo a moratória, ou seja, não iam pagar a dívida. O Brasil quase que entrou nessa também. Em 1985, no entanto, quando a curva do índice começa a ascender, o Japão começa a criar uma bolha imobiliária, que depois vai descambar em problemas mais tarde. No iniciozinho dos anos 90, a gente tem a irrupção ali do processo de globalização, que para muitos acaba sendo um período de expansão econômica, né? Para muitos pode ser excelente, as empresas podem crescer muito, mas ela não reduz a situação de desigualdade de poderes e muito menos a de desigualdade econômica, de acesso a bens e recursos da esmagadora maioria das populações, mesmo com uma enorme circulação de capital por todo o globo. E é justamente no iniciozinho ali dos anos 90 em que estoura a Guerra do Golfo, a Primeira Guerra do Golfo, e também o genocídio ali em Angola, especialmente na região ali de Ruanda, a Guerra Balcânica ali na Albânia, né, na Europa Central, isso tudo se estendendo praticamente até 2001. E mais ainda, novas crises financeiras no México, na Ásia, tudo nessa curva descendente aí do ciclo. Ali, quando a curva começa a ascender, em 1997, a gente tem o tratado, o protocolo de Kyoto, né, que o único que não assinou o tratado foram os Estados Unidos na época. E nesse caso, há uma relação bastante interessante em 97 com essa curva ascendente e essa preocupação com a economia e com a ecologia, uma coisa atrelada à outra. Entre 1994 e 1995, no entanto, havia uma crise nos mercados emergentes, como Brasil, Índia, China. Esse processo próspero de crescimento aqui da curva vai chegar até 2003. O Brasil começa a ter grande crescimento até esse período aí. Mas ali em 2008 temos um outro vale, né, uma baixa aqui da curva, e o banco Lehman Brothers, né, quebra nos Estados Unidos, provocando ali uma onda de crises econômicas, uma verdadeira retração econômica mundial. A quebra do Lehman Brothers se deu em 15 de setembro de 2008. Tivemos aí um período de ascensão até 2014, 2015, né, o período da curva, ela melhora, né? Ela ascende ali até 2013, 2014, 2015, mas aqui no Brasil, por exemplo, haviam problemas políticos, né? Protestos, protestos inclusive em função do aumento do valor das passagens de ônibus. Teve renúncia do Papa. Embora isso tudo estivesse acontecendo, as classes trabalhadoras, as classes menos favorecidas começaram a ter um acréscimo financeiro, né? Começa a ter uma ascensão. E de 2014 até aqui, a gente está vendo aqui no gráfico a crise atual, que deve começar a ser debelada nos próximos anos. Mas não pense que vai ser assim só porque chegou em 2022, acabou tudo de uma vez e a gente já volta a crescer com uma maravilha, com um espetáculo. Tem períodos em que há picos de crescimento, depois baixa de novo, vai indo até chegar a um ponto, digamos assim, mais ou menos satisfatório, sem deixar de levar em conta
que há outras crises, né, estourando aqui e acolá. Pico de prosperidade total chega ali em 2028, 2029 até 2030, para depois decrescer mais uma vez. Mas não tão baixo como está o vale em que estamos neste exato momento. Vejam só os mapas. Aqui como fica o gráfico do programa Harmon, né, com o inverso do que é o índice cíclico do André Barbosa. Aqui uma gradação que vocês vão ver repetida num dos mapas que eu vou apresentar a seguir. Mas observem bem aqui, reparem que nesse gráfico eu estou utilizando Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão e ainda acrescentei os trânsitos de Marte para mostrar onde tem picos e vales de conflitos. Aqui, repito, no gráfico do André Barbosa, quando a gente tem vales, a gente tem baixas, de fato, né? A gente tem problemas, é uma crise. Então, aqui 2019, né, isso aqui está adunco dessa maneira, porque Marte também está fazendo parte agora da curva. Se você considerar apenas Júpiter até Plutão, você vai ter esse movimento aqui mais suave, né? Mas com Marte temos esses arroubos aqui. Então temos aqui em 2019 e em 2021 esses dois pontos bastante nivelados aqui, já é final de 2019, início de 2020, né? Bastante nivelados nesse vale aqui da curva geral, tá? Então temos ali uma aparente melhoria ali no começo de 2020, depois tem uma queda violenta aqui até chegar aqui em 2021 com o ciclo de Marte. Ele vai ascender bastante, vai ter uma fase aqui em 2022, né, quando a gente ingressar em 2022, temos uma primeira ascensão, mas ela ainda vai sofrer uma pequena queda, vai se manter nivelada, não vai sair ainda desse patamar. Claro que esse patamar já é melhor, bem melhor do que o que estamos vivendo agora, mas ele vai se repetindo ali até, olha, repare aqui a seta verde, até 2024, né? 2023 tem um pico de ascensão, chega ali 2024, ele se nivela ao nível de 2022, tá? Ainda a crise não se debela, assim, ela é muito gradativa. A gente só sai totalmente, né, do ponto de massacre, né, de restrições e de problemas políticos, econômicos, sociais, pandêmicos, né, hospitalares, etc., quando essa curva aqui atingir no vale, um vale aqui, né, um vale usando Marte junto, um bocado acima desses outros que já foram marcados. Então, isso vai se dar normalmente em 2025. 2025 é justamente quando Plutão já está em Aquário, Netuno já está em Áries, temos vários ingressos aqui. Me acompanhem nos gráficos que eu vou mostrar aqui agora, desde os anos 80 até aqui, para vocês entenderem quais são os ciclos envolvidos e por que as situações não são tão preto no branco. Reparem aqui no Vale de 1982, né, com a conjunção de Saturno e Plutão e o Júpiter também passando ali. Do mesmo jeito que está acontecendo atualmente, claro, 2020, né? Júpiter, Saturno e Plutão entraram em conjunção em Capricórnio. Essa conjunção aqui de Júpiter, Saturno e Plutão ocorreu em Libra, também um signo cardinal. E aqui a gente entende por que em 1992, justamente na época em que ocorre a Guerra do Golfo, ocorre o impeachment do presidente Collor na época, o que tem de tanta crise envolvendo economia, situação política, trâmites internacionais. Olha quem está no cenário mais uma vez, uma quadratura de Saturno com Plutão. E claro, a curva em 92 já está descendente. Aqui um mapa, né, mais ou menos meados ali de 2009, um pouquinho posterior à quebra do Lehman Brothers. E justamente numa época em que Saturno faz uma oposição com Urano, já se preparava para formar ali uma configuração da quadratura T com Plutão. Dentro da curva do índice, né, 4 planetas lentos já estavam dentro daquele campo mais aproximado. E agora sim, o que vai acontecer daqui para frente? Tem esse mapa calculado para 2020, bem no equinócio, né, de 2020, e olha bem quem está lá, olha, tem crise política, crise de saúde mundial com a pandemia, o início de uma enorme crise econômica e de relações internacionais. Olha quem está junto, né? Além do índice muito baixo, quem está junto? Saturno, Júpiter e Plutão
novamente. Quando eu mostrei aqui os pontos de ascensão, eu coloquei ali por volta de 2025, 26, ascendendo até 2030. A gente sente mesmo a melhoria, se você quer saber com mais precisão, a partir da segunda metade de 2022. Vai ter já muita gente já podendo sair na rua sem problemas, grande maioria da população já vacinada, tal. Mas o rescaldo aí de toda essa crise de 2 anos, a gente só consegue eliminar na segunda metade de 2022 para frente, dali para frente. E olha que coisa curiosa, em 2025, quando a curva está ganhando já uma consistência, uma consolidação, né, ela está ganhando esse pico aqui, ó, que quando chega nessa fase aqui em que ultrapassa o vale mais baixo, em que mesmo caindo, né, mesmo ganhando uma situação mais crítica, já ultrapassou a fase mais baixa, já nivelou, justamente ali, a partir de 2024, 2025, Plutão já terá ingressado em Aquário, né, em 2023, 2024, ele vai passar em 23, depois vai voltar, depois volta a ingressar em Aquário e fica de uma vez. Netuno ingressa em Áries e Urano já terá feito seu primeiro ingresso em Gêmeos já ali em 2025. Ele vai ingressar de vez em Gêmeos em 2026. Teremos Saturno em conjunção com Netuno em Áries, ali por volta de agosto de 2025, o que é uma relação também com a ascensão das massas, né, o crescimento de possibilidades para as massas, uma modificação do eixo de poder, da distribuição. Está muito marcado pela condição de Saturno com Netuno. Nem sempre é favorável, é verdade, mas nesse caso aqui é particularmente interessante porque temos ali uma configuração com 2 sextis e um trígono, né? A conjunção Saturno-Netuno em bom aspecto com Plutão, em bom aspecto com Urano. Então temos distribuições de aparatos e recursos tecnológicos, de questões econômicas, possibilidades maiores para reaquecer mercados e, mais ainda, há um fator ecológico envolvido com muito mais intensidade, tudo por volta ali 2025, 26. Mesmo que existam conflitos, mesmo que existam situações desiguais e críticas em pontos isolados, ainda continua havendo uma fase de crescimento. E notem que Júpiter ali nesse ano de 2025, ele já vai estar no seu signo de exaltação, que é o signo de Câncer. Isso pode promover uma bolha imobiliária, por um lado, mas pode envolver ali o acesso à boa moradia, uma redução do índice de pobreza, talvez, para muita gente em diferentes regiões. Claro que isso ainda é uma visão muito geral, mas dentro das possibilidades específicas de cada país, que a gente precisa ver o mapa de cada um, isso pode ter uns traços de solução para muita coisa que a gente está vivendo difícil hoje e ali com melhorias. É isso aí, gente. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha aprendido bastante aqui sobre esses ciclos e que mantenha a esperança. As coisas vão melhorar sim. Claro que a gente tem que ter a cabeça no lugar, pé no chão, a cabeça no céu e a visão olhando bem para frente, porque ficar remoendo problema, remoendo mágoa não vai ajudar. A gente vai ter que caminhar para frente com força, coragem, fé e vamos que vamos. É isso aí, um beijo, se inscreve aí no canal, clica aí no gostei, entra nos cursos Carlos Holanda ali, na escola Carlos Holanda Astrologia, carlosholanda.com.br. Até a próxima.